quem está acompanhando aí na rádio. É isso aí, pessoal, acompanhando aí. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que você esteja. Meu nome é Patrícia Rigoni, falo aqui da Flórida. Agora são 10 horas e 5 da manhã. Hoje um dia mais ensolarado aqui, quem está no sul da Flórida. E estamos de volta aqui ao podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aí no final do mês de setembro. Hoje, nosso último episódio do mês. E lembrando sempre, né, que o objetivo aqui é dar voz e visibilidade para você, imigrante, contar a sua história e a gente também aprender um pouco mais, né, sobre como podemos viver melhor e mais leve em um novo país. Através de muitos conhecimentos que eu me propus aqui a trazer da psicologia, né, e intercultural. Então, enquanto imigrantes, a gente traz muita informação e dicas práticas para o seu dia a dia. Você que está nos ouvindo aqui pelo site da Rádio Heli, para facilitar, você pode baixar o aplicativo ou nos acessar também pelo YouTube. Quem está me acompanhando aí do YouTube, @Heli Música. E mande seu comentário também pelos nossos outros canais de comunicação. O WhatsApp aqui da rádio, 754-276-6361 e o meu também, 863-210-9488. Nos acompanhe também nos nossos Instagrams, @Rádio Heli e @PatriciaRigoni_D.balde. Vai ser um prazer ter você aí como seguidor, acompanhando os nossos conteúdos. Lembrando novamente que todos os episódios desse podcast, eles ficam gravados lá no YouTube da Rádio Heli e daqui um pouquinho também no meu canal do YouTube, @PatriciaRigoni_8. E hoje então a gente vai falar sobre, né, como último episódio aí do mês de setembro, técnicas para lidar com o estresse em um novo país. Vou estar trazendo para vocês aí um pouco de conceito, o que é estresse, quais as consequências, né? Afinal de contas, quem aqui nunca se estressou um pouco enquanto imigrante nessa mudança toda, nessa transição aí de vida, não é mesmo? Então é isso aí. Mas para a gente iniciar, eu trago novamente, fechando aí o mês de setembro, os 2 recados, as 2 lembranças de campanhas importantíssimas aí, não só no Brasil, mas no mundo, né? Que primeiro é o Setembro Amarelo, de novo, trazendo essa necessidade da gente falar sobre o assunto. É importante falar sobre isso. Às vezes, né? Quantos de nós, muitas vezes, nos vemos em situações difíceis, extremamente estressantes, e muitas vezes passa na cabeça, nossa, o que é que eu vou fazer? Não tem mais o que fazer. Então, o Setembro Amarelo, ele traz essa lembrança e eu estou batendo muito nessa tecla porque nós, enquanto imigrantes, passamos por situações difíceis, desafiadoras e muitas vezes o sentido da vida pode se perder ou querer se perder. Então, eu chamo a atenção aqui novamente para essa campanha contra o suicídio.
porque você não está sozinho, sempre é possível uma saída. Lembrando que os canais de comunicação, para você que está precisando, né? Muitas vezes tem vergonha de conversar com alguém, mas sabe que tem algum lugar que você possa falar. No Brasil, a gente tem o telefone do CVV, que é o 188. Já passei aqui também o site www.cvv.org.br. Às vezes, pela língua brasileira, por falar português, fica até mais fácil a gente se comunicar por lá. E o telefone é 188, lembrando novamente. E aqui nos Estados Unidos é o 988. Lembrando, pessoal, que assim, em todos os países do mundo existem hotlines. Existem esses canais de comunicação sigilosos, anônimos, que funcionam 24 horas por dia, 7 dias da semana. E eu queria trazer uma nova observação aqui também. Para você que às vezes está com algum familiar, com algum amigo, alguma pessoa próxima, que você percebe de repente algum sinal, alguma situação que aquela pessoa não está legal, você também pode ligar nessa hotline. Porque lá eles vão te escutar, vão te dar dicas. Muitas vezes você pode passar o contato da pessoa e eles conversarem com ela. Enfim, tudo é possível quando a gente busca, não é mesmo? Então, assim, novamente, fechando aí o Setembro Amarelo e lembrando que essa campanha ela precisa ser todos os meses. A gente precisa estar sempre atento à nossa saúde mental e a saúde em geral aí ao nosso redor, tá bom? E mais uma vez também falando do Setembro Dourado. Semana passada eu trouxe aqui essa informação. Não é muita gente que sabe, porque é um assunto delicado, que é a campanha de prevenção ao câncer infantil. Nossa, Patrícia, mas como que pode ter uma prevenção? Existe uma forma, então, de evitar que a gente tenha uma doença assim, como câncer? Na verdade, é uma prevenção secundária, porque toda doença que é pega no início, ela tem muito mais chance de cura. Então, o câncer é um deles. Eu, como psico-oncologista no Brasil, falo de carteirinha, né? Muitas situações em que muitas vezes a gente só escuta o lado negativo, do que não deu certo, do que a doença avançou e não teve mais solução. Porém, não. Também já acompanhei e acompanho casos de muitas pessoas que, pela preocupação no autocuidado, né? Buscando os recursos necessários e que são efetivos, conseguiram sim descobrir, né, no momento oportuno, precoce e assim, né, ter a sua cura também, certo? E no caso aqui das crianças, elas são negligenciadas, a gente não pode negar isso, né? Então, assim, muitas vezes você que é mãe, você que é pai ou cuidador, perceba se aquela criança está sempre doente, né? Eu trago aqui alguns sinais e sintomas, observar principalmente manchas roxas, sangramentos, aumento de linfonodos, aquelas ínguas, né? Cansaço excessivo, enfim, tem uma série de coisas aí que, claro que é num conjunto que vai ser avaliado, mas não deixe para depois. Às vezes pode pensar assim, mas eu não quero nem pensar nisso, não quero saber disso, não passa na minha cabeça. Mas como eu estou dizendo, prevenção. Prevenção mesmo que secundária é o mais importante. Tá bom, pessoal? Então esse aí meu recadinho do setembro, né? Do mês de setembro. Sempre lembrando que se estende para o ano inteiro. Todos os dias a gente precisa se recordar do que a gente precisa cuidar, tá bom? Então seja bem-vindo, né? Seja bem-vinda ao nosso podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Lembrando que os nossos canais de comunicação estão aí abertos. Se você quiser mandar comentários, né? O que você quiser falar, estou aqui para te escutar, certo? Então vamos lá, sobre episódio 4, hoje o último episódio do mês de setembro. Vamos falar então sobre técnicas para lidar com o estresse em um novo país. Lembrando que nesse primeiro mês do Vida de Imigrante, a gente discutiu bastante sobre os desafios emocionais, a construção da resiliência
e os lutos não reconhecidos do imigrante, que assim, você assim como eu, já vivenciamos muitas vezes, mas não sabemos nem o nome. Será que isso é normal? Será que eu estou ficando louca? Enfim, vários questionamentos, e que o objetivo aqui é trazer mais clareza, que a gente consiga então identificar de uma forma melhor o que está acontecendo com a gente, né? Porque qualquer imigrante que você conversar por aí, por mais que ele seja, vamos dizer assim, racional e tudo mais, ele vai conseguir recordar e vai comentar de alguma situação que é específica da nossa psicologia como imigrante. Então, por isso que eu estou aqui trazendo informação, escutando vocês, trazendo histórias. Lembrando que a partir do mês que vem eu vou começar a trazer os convidados, que eu acho muito importante a gente sair um pouquinho da teoria aqui, apesar de eu já estar trazendo casos, né? Hoje mesmo eu tenho mais uma história para contar da Joana, mas ouvir também, né, nesse bate-papo aqui ao vivo vai ser bem legal. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, hoje a gente vai encerrar essa série falando sobre como podemos lidar com o estresse do dia a dia em um novo país. Antes disso, como eu falei, vou trazer o caso aqui. Recebi mais uma história muito impactante, muito interessante, que levanta uma temática também delicada, mas que, mais uma vez, a importância da gente dar voz e falar sobre isso. Não adianta a gente tampar os olhos e fingir que nada está acontecendo. Assim como falar de suicídio, falar de câncer, vamos falar também dessa temática aqui, mesmo que rapidamente, eu acho que cabe um outro episódio para falar só disso, mas que é a história da Joana, que eu vou contar para vocês agora então. A Joana é uma mulher que me chamou bastante atenção na sua história, porque ela imigrou para os Estados Unidos aos 17 anos. Ela veio de intercâmbio. Quantas pessoas aí, né, passaram por isso, estão passando ou conhecem alguém que também fez essa trajetória? Chegou como estudante, mesmo que muito jovem, e depois resolveu imigrar, né? Então foi isso que ela fez. A princípio ela foi para a Califórnia, depois ela acabou vindo para cá, para a Flórida. Mas nisso ela se envolveu com uma pessoa que infelizmente, né, proporcionou aí a vivência de uma relação muito abusiva. Ela teve 2 filhos com ele, que é brasileiro também, mas ela sofria muitos maus tratos físicos, psicológicos, patrimoniais. Então, assim, lembrando que existem vários tipos de violência, como eu disse, depois cabe um episódio inteiro para a gente estar falando disso aqui, que é necessário. Então, ela sofreu de várias formas aí, de várias maneiras, né, essa violência. E a Joana é uma das muitas mulheres que infelizmente passam por essa situação. E estando num país diferente, então, né, do seu, se vê num lugar de muita solidão e desamparo. Então, assim, se a gente já, às vezes, com uma estrutura bacana, né, mesmo que sozinha, mas assim, tem uma rede ali de amigos e tudo mais, familiares até, que também já estão aqui. Se mesmo assim a gente se sente sozinho, imagine uma situação como essa, em que realmente não tinha família próxima, não tinha amigos, e ela se viu, né, muito solitária e desamparada. Porém, cabe lembrar aqui também, né, que geralmente, estatisticamente falando, a mulher ela passa uma média de 7 anos, né, dentro da relação, até ela conseguir sair dessa situação. E no caso da Joana aqui, ela ficou 10 anos com esse homem. Que também, típico, ameaçava levar os filhos dela embora para o Brasil, todas aquelas formas de manipulação e ameaças, né, muito fortes. Porém, algo dentro dela, né, e aí vamos lembrar aí de novo do que a gente vem falando de resiliência, de aprender com as nossas experiências e ter um propósito de vida. Ela conheceu um grupo de mulheres que, assim, eu tenho percebido que é bem comum, não só aqui nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, né? Outras mulheres que já passaram por isso e acabam encontrando como propósito ajudar outras mulheres. Então ela encontra um desses grupos e ela inicia um acompanhamento, né, de apoio ali, jurídico, emocional. E saibam vocês, ela também faz uma constelação familiar.
Para quem não conhece, essa é uma técnica terapêutica muito interessante. Depois também cabe um episódio aqui inteiro para falar não só de constelação, mas de todas as terapias, né, integrativas e complementares, das quais eu sou super fã, super adepta e pratico, né, e me ajuda muito, porque eu tô aqui também para contar dessa experiência minha, de como eu faço, né, mesmo tratando aí de saúde mental, se eu não tratar da minha fica mais difícil, então quero trazer sempre para vocês essas dicas. E a constelação familiar, então, para ela me diz, eu sou consteladora, então ela, né, chamou a atenção e quis trazer isso, de que foi uma técnica que realmente foi divisor de águas, no sentido de ela conseguir observar no nível mais profundo padrões transgeracionais, ou seja, heranças, né, familiares de situações de outras mulheres também que se envolveram em relações abusivas e não conseguiram sair, no caso dela, tendo essa consciência, trazendo luz para essa situação, ela conseguiu se fortalecer ainda mais para sair desse momento, né, dessa relação em que ela estava muito emaranhada. Então, com isso, ela se fortalece bastante, ela entende, né, que muito do que ela vivia realmente não estava certo e tinha uma solução. Como eu estou dizendo para vocês, tudo tem solução, né? Só não tem para quando já chega a nossa hora. Mas antes disso, a gente não pode desistir. Sempre é possível, certo? Então, ela entendeu melhor essas dinâmicas emocionais em que ela estava envolvida, mudou de estado e hoje conseguiu abrir seu business e se reinventar. Seus filhos estão estudando em boas escolas e ela conseguiu respaldo jurídico, inclusive, para a sua situação com o seu ex-marido. Então, esse caso é um caso de sucesso, mas infelizmente nem sempre é assim. Fica aqui também o meu alerta. Você, mulher que está vivenciando essa situação, não se cale, é delicado, mas muitas vezes é o medo que te paralisa, porque tem solução. Então, eu tenho ouvido muitas histórias, inclusive, né, que geralmente a situação se inverte, quem acaba muitas vezes até sendo preso injustamente é a vítima, não o agressor. Por isso fica aqui o meu alerta, mulheres, vamos nos cuidar. E a única forma de não entrar em situações como essa, ou mesmo conseguir sair, é pelo autoconhecimento, porque assim você se fortalece e começa a olhar para a situação de outra forma para não ficar apenas no lugar de vítima, tá? Fica a dica aí. É claro, procure saber, você mulher está passando por essa situação, quais os locais de ajuda, as pessoas que podem te acompanhar, porque você não está sozinha, saiba disso. Vamos então aí caminhando para o nosso assunto do dia, apesar de já ter trazido aí 3 temas, como eu disse, que dá pra gente fazer episódios, né, únicos, mas vamos lá, para finalizar aqui o nosso mês de setembro, os nossos episódios do podcast Vida de Imigrante, antes de passar para a nova etapa aí com as entrevistas, vamos falar sobre como lidar com o estresse. Mas olha só, antes disso, eu acho importante, né, a gente trazer como identificar, né, esses fatores de estresse. Vamos pensar aqui de novo, batendo na tecla. Viver em um novo país pode sim trazer muitos fatores estressores. Basicamente, barreira da língua, diferenças culturais, a saudade de casa. Tudo isso vai acumulando com o passar do tempo. Você se vê naquela situação e vai ficando estressado. Mas a gente precisa entender como eu vou identificar que eu estou estressada, que eu estou estressado. Como isso vai impactar na minha saúde mental? Lembrando novamente o que eu sempre trago aqui, corpo e alma não estão separados, nós somos uma coisa só, né? Essa ideia de que, eu não vou pensar nisso e vou continuar aqui no automático. É mais fácil? Mas não é assim que funciona, né? Quando você perceber, já está emaranhado, a mente interfere no corpo, o corpo interfere na mente, não tem muita saída, tá? Então, nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Não dá para fugir. Então, vamos lá. Eu acho importante trazer 2 diferenças, porque uma coisa é estresse e outra coisa é uma palavra que quase ninguém fala,
mas que tem uma diferença, que é o distress, tá? Então, uma coisa é o estresse, outra coisa é o distress, vamos entender. Esses são dois conceitos que nos ajudam a entender essas reações emocionais e físicas que o corpo experimenta diante de um desafio. Lembrando que o corpo é sempre um grande termômetro, ele é uma bússola, né, da nossa vida. O corpo sempre vai refletir ali, numa última instância, algo que não está legal com a gente. Por isso que todo sintoma, todo sinal no corpo, ele é um símbolo, ele é uma mensagem que precisa ser lida. Então, por que não fazemos isso da maneira correta, certo? Às vezes, porque a gente não sabe mesmo, por isso que eu estou aqui explicando. Mas lembrem dessa dica, que ela é valiosa, tá? Então, veja bem, quando ele se torna mais relevante, né? Vamos pensar que aqui, no nosso contexto de imigrante brasileiro nos Estados Unidos, que enfrenta uma série de dificuldades, pressões para se adaptar, enfim, esse novo ambiente, longe das suas raízes, cultura, família, tudo isso vai gerar ali o estresse. Porém, o que é o estresse mesmo? Ele pode ser definido como uma resposta do corpo a qualquer demanda e desafio. Então, o estresse ele vai acontecer, né? Eu estou ali, lembrando que o nosso corpo ele está sempre buscando a homeostase, estar em equilíbrio, estar num momento em que tudo funciona da melhor forma. O estresse é quando dá aquele choque e a gente muda, né? Muda a respiração, muda o jeito de dormir, de comer, de se relacionar, de falar, o nosso humor muda. Tudo isso pode ser devido a algum fator estressante. Em muitos casos, o estresse ele pode ser até positivo, na verdade, e aí é outro nome, é o eustress. Esse é um nome para o estresse positivo, porque aí ele vai funcionar como um estímulo para você. Ele vai te motivar, vai te ajudar a crescer, ele vai te ajudar a se adaptar. Então, pensando, lembrando lá da resiliência, o estresse, muitas vezes, ele pode, o eustress, te ajudar a dar aquele impulso para a vida, certo? Essa é a forma positiva do estresse. E aí a gente vai vendo essa possibilidade de ser uma forma mais construtiva na sua vida. Você pode até desenvolver novas habilidades e se fortalecer no seu emocional. Já o lado negativo do estresse, aquele que adoece, é que é chamado de distress. Ele ocorre quando essa pressão ou essa sobrecarga emocional, ela se torna excessiva, ultrapassando a capacidade de enfrentamento do indivíduo. É aquele momento em que você esgota. Aí já é o distress. No nosso caso aqui como imigrantes, pode ocorrer em várias situações, principalmente nessas dificuldades de comunicação, na saudade de casa, no isolamento social, enfim, os desafios econômicos, né, que vão sempre aí ser enfrentados, né, que muitas vezes pode se tornar tão intenso. Tipo assim, quantos de vocês, né, a gente está vivendo aí uma crise mesmo econômica, pensou que de repente imigrando a gente ia ficar mais tranquilo e se vê muitas vezes, né, sobrecarregado, pensando já na próxima conta, mal acabou o mês, eu tô pensando no final do outro mês e por aí vai. Tudo isso vai gerando um estado de alerta muito importante no nosso corpo e na nossa mente. E aí, como consequências, né, a gente vai falar aqui de várias, não só a emocional, as físicas também, as sociais, as comportamentais, tá? E aí a gente vai pensando que nessa forma negativa, elas podem ser vistas em várias áreas da vida da pessoa, como eu falei, no emocional, social, familiar, enfim. E ele, se ele for prolongado, ele vai ultrapassando a sua capacidade de se regular, se autorregular. Isso pode ser muito prejudicial ao longo do tempo. Lembrando aí dessas duas lembranças que eu trouxe, né, da campanha contra o suicídio e do câncer infantil. Será que não está tudo interligado muitas vezes? Se eu venho numa situação de distresse,
há muito tempo, muitos meses, será que de repente não pode passar pela minha cabeça que essa vida não tem mais sentido? Né? Então isso é muito importante que a gente observe. Eu acumulo porque eu não fui cuidando, eu não observei. E hoje eu vou trazer uma técnica aqui que talvez muitos de vocês já ouviram falar, mas não entendem muito bem como é, outros já praticam, o que é ótimo, que é o Mindfulness, como uma das melhores técnicas para lidar com o estresse, que é essa atenção plena, a gente perceber as coisas antes que elas piorem, certo? E aí de novo lá no câncer infantil, de novo lá na violência doméstica, tá tudo interligado, pessoal, não tem muita saída. Basta a gente ter essa consciência para a gente viver uma vida mais leve e mais realizada, tá? Então vamos lá, como as consequências físicas, né? O que eu posso perceber? Porque tá bom, você tá falando aí de estresse o tempo todo, mas vamos aprofundar, vamos entender. O que pode acontecer no meu corpo que eu posso identificar como uma consequência do estresse, tá? Primeiro, ó, doenças cardiovasculares. O estresse prolongado, ele pode levar ao aumento da sua pressão, sabe? Começar a ficar com pressão alta. E isso aumentar o risco das doenças cardíacas, como o infarto e o derrame, né? O AVC, enfim. Então, vocês imaginem, a gente já está aqui num país diferente, né? Tudo diferente. E aí, de repente, eu fico com uma doença que vai me impossibilitar de trabalho, de convivência, enfim, social. Então, isso é muito sério, né? A gente precisa realmente dar voz e escutar o que o nosso corpo está falando. Ah, mas minha família tem isso de doença hereditária, então é por isso que eu tô com isso agora. Não necessariamente. Todas as doenças hereditárias também, né, de fundo genético, elas podem ser evitadas. Estou falando aqui de prevenção e promoção de saúde. Não vamos esquecer disso, tá bom? Ó, outro sinal, problema gastrointestinal. Você pode causar ou agravar as condições, por exemplo, de gastrite, úlceras, refluxo, síndrome do intestino irritável, né? Acho que alguns de vocês já ouviram falar sobre essas coisas, podem estar passando por isso e veja como pode ser um sinal de estresse. Pode ser uma sobrecarga emocional aí que seu organismo está colapsando e você não está dando ouvido, não está percebendo. Então vamos olhar para a gente de uma forma saudável. Problemas de pele, olha só que interessante. Às vezes, excesso de acne, olha bem, psoríase, dermatites, né? Aquelas coceiras. É claro que tem os fatores externos, né? Às vezes um cloro em excesso na água, uma série de coisas aí. Mas para além disso, né? Quando se torna mais grave, pode ser um sinal de uma questão emocional também, tá bom? O próprio sistema imunológico enfraquecido. Então, essa exposição prolongada ao estresse, ela pode enfraquecer seu sistema imunológico, tornando você uma pessoa mais vulnerável a infecções e dificultando a recuperação das doenças. Gente, nisso aqui, vamos combinar? Eu quando imigrei para cá, fala sério, acho que no primeiro ano, eu, minhas filhas, meu marido, todo mundo, a gente adoeceu muito. Ah, mas é porque aqui tem uns patógenos, tem uns vírus diferentes, umas bactérias diferentes. Ok, mas o nosso sistema imunológico com certeza também estava enfraquecido. É muita mudança, gente, é muita mudança. E não só física, é o que eu sempre estou batendo aqui na tecla. Então, vejam bem, o sistema imunológico. E a partir daí, a gente pode ficar numa gripe, pode ficar numa doença mais leve, mas pode desenvolver outras mais graves, doenças autoimunes e por aí vai. Então, não precisa ignorar, não devemos ignorar os sinais, tá bom? Outra coisa que quem nunca passou pela situação de um distúrbio de sono, gente, né? Ou insônia, ou hipersonia, que é querer dormir demais, você acorda, mas passa o dia se arrastando, um sono de má qualidade, você vai ficando mais irritado, né? Mais fadigado. Então, tudo isso, dia após dia, né? Acumulando, não vai dar bom, gente, a gente tem que observar. Problemas musculares também e tensionais, olha bem, dores crônicas, especialmente nas costas, no pescoço, tudo isso pode resultar numa tensão de ser
resultado de uma tensão muscular constante, causada aí pelo estresse excessivo de estresse, tá bom? Passando então aqui para as consequências psicológicas e emocionais, vamos trazer aqui, olha, ansiedade, depressão, síndrome de burnout, não sei se todo mundo aqui sabe o que é isso, eu vou explicar, tá bom? Problemas cognitivos e transtornos alimentares. Lembrando que eu estou trazendo aqui só pincelando, mas a título de informação, vamos nos observar. Será que isso que eu estou sentindo está dentro do esperado? Porque eu já falei aqui também que a ansiedade, ela é uma característica de sobrevivência do ser humano, né? A gente precisa ter esse movimento, né, de perceber o ambiente e se movimentar para se preservar. Porém, quando em excesso, isso não está certo. Já vai causar outros transtornos, né? Então, a ansiedade em primeiro lugar, lembrando que nesse estado elevado, ele pode ficar crônico, e aí você vem medo, inquietação, irritabilidade, uma preocupação excessiva, você não relaxa, nunca, porque está sempre pensando e pensando lá na frente. Nem o que está passando ao seu redor, que muitas vezes não é só coisa ruim, tem coisas boas também, mas eu não usufruo daquilo, eu não me permito estar presente e sentindo alegria de viver aquele momento. Então, a ansiedade, em primeiro lugar, que a gente precisa, né, prestar atenção, se ela está muito elevada, se ela está se prolongando ou não. E aí, claro, né, pessoal, buscar ajuda. Muitas vezes ela vai cronificar no nível que você talvez precise sim de uma medicação, de um acompanhamento mais de perto, médico, psicológico, enfim. Mas o principal é você conseguir se reequilibrar, vamos usar essa palavra, tá? Depressão. A depressão, ela vem quando também o estresse não é tratado. Então, pode acontecer de um excesso de ansiedade me levar a uma depressão? Sim. E o contrário também. Numa depressão muito profunda, eu começar a ficar muito ansioso. Será que isso nunca vai passar? Será que eu não vou sair desse lugar? Enfim. Mas na depressão, no estresse excessivo, essa depressão, ela pode trazer aqueles sentimentos de desesperança, perda de interesse na vida, nas relações, uma tristeza tão profunda que parece que nada mais existe, que o mundo está cinza ou então está preto e eu não vejo mais uma luz no fim do túnel. Será que isso não foi um excesso de coisas que foram acumulando, que eu não prestei atenção? Por que às vezes é mais fácil, né? Eu já ouvi muito isso. Eu tratar bem e com excelência, inclusive, o outro e não a mim mesmo. Eu fico sempre em segundo lugar, não é tão importante assim, enfim. E é nisso que a gente se perde, né? Então, lembrando aí sempre da gente olhar pra gente também, para poder caminhar junto, né? Nesse equilíbrio aí na vida. Eu falei da síndrome de burnout. O burnout tem a ver com o trabalho, tá? Tem a ver com o ambiente de trabalho. Então, esse estresse crônico, dependendo do trabalho que você executa, e aí lembrando que muitas vezes é também relacionado à sua forma de lidar com aquele trabalho, né? Quantos de vocês muitas vezes vieram para cá, deixaram uma carreira no Brasil, fizeram uma transição de carreira e foram para um lugar que não era bem o que você esperava, não era o que você sonhava, e aquilo começa a gerar uma crise, um estresse, um desestresse, e você vai entrando nessa síndrome, né? E nessa síndrome, ela causa uma exaustão física e emocional, uma despersonalização. O que é isso, Patrícia? Que palavra é essa? É você não se reconhecer, é você olhar para o espelho e não se ver, né? Você não sabe mais quem você é, uma crise profunda de identidade existencial. E isso dá uma sensação de ineficácia, de fracasso muito grande. Então, muito sério, isso é muito sério, a gente precisa olhar para isso. Na questão dos problemas cognitivos, é a gente pensar, memória, vai lá para baixo, começa a falhar. O seu foco também começa a falhar.
a sua capacidade de tomar decisões podem ser profundamente afetados por conta do estresse. Você tem dificuldade até de aprender, e aí vamos combinar, quem está aprendendo aí a falar inglês nem consegue direito, porque tá tão confuso, são tantos estressores ali na mente, que você não concentra, você não se permite até, né, aprender de uma nova forma. Isso tudo vai, né, reverberar aí nas suas tarefas do cotidiano, no seu dia a dia. Por fim, não menos importante, e não sendo só isso, mas transtornos alimentares, né? Quantos de vocês aí podem desenvolver padrões de alimentação desregulados, inclusive aqui nessa correria do dia a dia, do trabalho? Ah, não vou nem tomar café não. Ah, na hora do almoço come um sanduíche qualquer, né? Pouca caloria, assim, muita caloria e pouco valor nutricional, né? E aqui é muito fácil isso acontecer. Toda esquina tem um restaurante com uma coisa gostosa, mas não é o ideal para nossa saúde. Então você começa a se desregular todinho, né? Você não prepara seus alimentos, ou você começa a comer em excesso. E aí o excesso de açúcar, que é uma coisa que a gente encontra muito também por aí, pode ser um dos maiores vilões da nossa saúde física, mas também emocional, psicológica, tá? Tá tudo envolvido. Virar uma compulsão alimentar, ou então você ir para o outro oposto, uma perda de apetite, né? Como eu disse, não vou tomar café não. Tô trabalhando aqui, tô acelerado, não vou nem almoçar. Aí, à noite, come qualquer coisa. E assim você vai só adoecendo. Então, assim, lembrando aqui desses dois pontos, é pensar em algo que eu também gosto muito de falar, que é da psicossomática, que é sempre essa relação corpo-mente, o que um interfere no outro e que tá tudo junto. Eu vou trazer um pouco mais desse conceito aqui no final, mas só lembrando, né, para vocês entenderem que não adianta fugir, tá? Isso não sou eu que tô falando, são os estudos, são, né, artigos científicos, a vivência mesmo, você pode observar aí. Observe alguém que você conhece, né, enfim, que está só no automático ali no trabalho e não olha para alimentação, não tem lazer e tudo mais, não excesso de preocupação, e olhe para alguém que consegue no mínimo equilibrar isso, alimentar de uma forma mais saudável e tudo mais. Quem que está mais leve nessa história? Quem está mais saudável? E ainda trazendo também, chamando atenção para o seguinte: o nosso corpo sempre vai buscar esse equilíbrio, sempre, de um jeito ou de outro. E existem as formas compensatórias, tá? Eu estou falando aqui de algumas coisas, né, no psicológico, então, falando desse ponto da alimentação, eu posso me refugiar no alimento. Então, se eu não estou tendo prazer na vida com o que eu gostaria, eu vou encontrar alguma coisa para me dar prazer, para me satisfazer ali. E isso entra no automático e é aí que vira problema. E eu tô falando da comida, mas tem também drogas em geral, álcool, que é muito comum. Inclusive, chama atenção aqui que após a pandemia, isso aumentou no nível altíssimo, tá? Então, peraí, mas eu mereço, vou tomar uma aqui todo dia só para relaxar. Enfim, sem julgamentos, tá, pessoal? É só uma autoobservação de hábitos de autocuidado, né? Será que a única forma que eu posso me regular, me autorregular é dessa forma? Ou eu posso encontrar hábitos mais saudáveis, né? Se eu quero viver mais, quero viver bem, quero ter qualidade de vida, não é muitas vezes de uma forma que só vai adoecer ainda mais o meu corpo, tá bom? Então nisso a gente vai falando aí, né, das consequências comportamentais, entrando nisso. De novo, o uso das substâncias, né? Álcool, drogas, medicamentos, né? Não falei aqui dos medicamentos, mas, né, todas aquelas formas de se anestesiar, muitas vezes de uma dor que eu não quero olhar, pode ser muito perigoso, tá? Eu posso ter um comportamento aí também mais agressivo, a irritabilidade ficar muito maior, eu ficar menos tolerante a frustrações. E vamos combinar que a frustração é diária, né? Todos os dias a gente passa por situações assim. E daí eu posso me tornar mais impulsivo,
eu posso ter mais explosões de raiva. Pessoal, quem de vocês, né, já percebeu aí quase uma mudança de personalidade? Nossa, eu era tão diferente no Brasil, eu era tão mais calma e tudo mais, e aqui parece que eu sou outra pessoa. É porque esse caldeirão de coisas acontecendo, ela pode trazer sim mudanças, e que se você não perceber, você vai indo por um outro caminho que não é o que você gostaria e muito menos quem está ao seu redor, não é isso? Porque a gente vive em sociedade, então a gente tem que olhar para isso, né? Para conseguir ter uma vida mais saudável e leve. E o contrário disso também no isolamento social, né? O contrário quer dizer, eu até percebo que eu não estou uma pessoa assim muito agradável, então eu vou me isolar. Mas isso aí também não adianta muito, né? O isolamento e a solidão só vai aumentar esse turbilhão de sentimentos e te levar, às vezes, por lugares muito difíceis, né? Consigo mesmo, tá? E aí, lembrando aí das consequências sociais, então, a gente começa, sim, a ter mais problemas interpessoais, né? Então, às vezes, até uma relação de casal, como eu estava chamando aqui a atenção da história da Joana sobre a violência doméstica. Pode ser que o casal vivia em plena harmonia no Brasil, mas pela situação de imigração, são tantas situações, tantos fatores que vão interferindo ali, que até essa relação pode se desestruturar, tá? Então, entre casal e com os filhos, tudo isso a gente precisa observar. Se eu tô mais impaciente, se eu tô mais irritado, se eu tô mais, assim, frustrado, e eu começo a descontar no meu companheiro, na minha companheira, nos meus filhos, o problema tá armado, né? A situação vai ficando mais grave. Então, vamos observar para isso. E lembrar que nem sempre é só dificuldade, né? Se eu vim de um lugar que era mais tranquilo, por que eu não posso conseguir reproduzir isso aqui, tá? Autoconsciência, pessoal. Ainda como consequências sociais, pensar no próprio desempenho profissional, eu posso começar a ter uma incapacidade, né, de lidar com situações que eram até simples para mim há pouco tempo, mas que nessa confusão aí das minhas emoções, de um estresse muito alto, eu não consegui mais ter a mesma concentração, a mesma motivação, a mesma produtividade, tá? E os problemas financeiros também, né? Se não tratado, esse estresse ele pode levar até a perda do emprego, a incapacidade de trabalhar, e isso tudo devido aos problemas de saúde, dificultar aí na questão financeira, ok? Só chamando a atenção aí, voltando no assunto da psicossomática, não sei se vocês perceberam, né? Como tá tudo interligado, essas áreas da nossa vida, tudo relacionado. O que eu sinto no corpo, eu posso investigar que tem alguma coisa lá no meu psicológico, no meu emocional. O que eu percebo de dificuldades nas minhas relações interpessoais, familiares, de trabalho, também pode ter relação com o que eu estou sentindo por dentro, lá no meu íntimo. E isso tudo serem sinais de que eu preciso olhar melhor e cuidar. Então, a psicossomática, ela trata justamente desse estudo, né, das relações entre o corpo e a mente, ou seja, como as questões psicológicas e emocionais, elas podem manifestar, sim, estar diretamente relacionada aos sintomas físicos, e aí, voltando para o nosso contexto de imigrante, esse estresse crônico, esse distresse, levar a uma série de problemas psicossomáticos, né, nas situações de alta pressão, desencadear tudo isso que eu trouxe para vocês, que não é mais novidade. Eu espero que a partir de hoje vocês já consigam, pelo menos, lembrar alguma coisinha, alguma frase que eu falei aqui e se questionar, porque não é a gente que tem que apontar o dedo e dizer, você está estressado, você está com estresse. Não, não é isso. É a autopercepção. E é por isso que eu trago aqui, né, essa questão da ferramenta, né? Qual técnica que eu posso usar
eu vou estar falando aqui agora sobre o mindset para a gente já finalizar com chave de ouro aí, tá bom? Mas, lembrando aí novamente, fica aberto aqui, continua aberto esses canais de comunicação, né? Seja pelo YouTube, quem está me acompanhando aqui ao vivo, seja pelo WhatsApp, seja pelo aplicativo da rádio, seja no nosso Instagram. Manda sua história, você que está me ouvindo, que gostaria de falar um pouco sobre você, que dentro desses assuntos que a gente tratou aqui, né, no mês de setembro, nossa, eu já passei por isso. Nossa, eu quero contar minha história, quero dar meu testemunho, que seja, né? Eu quero dizer como foi que eu fiz para superar. Esse é um canal aberto para você. Está convidado, está convidada, manda para mim, me liga, né? Vamos nos comunicar, nos conectar. Como eu falei isso aqui também, eu espero que seja um ponto de encontro, né, da nossa comunidade brasileira no exterior, tá bom? E aí você me conta qual é a sua história. E de repente, como eu disse aqui, mês de outubro já tenho alguns convidados na lista já programado para virem aqui contar ao vivo a história deles para vocês, tá certo? Mas continuando aqui então, só beber uma aguinha pra gente, né? Falar dessa técnica, tá? O Mindfulness. Alguém aqui já ouviu falar? Deixa eu ver aqui se temos uma participação, ó. Aqui pelo meu WhatsApp, mandaram um recadinho, olha só. Sim, Patrícia, tema de extrema importância. Já passei pelo estresse e consegui me livrar fazendo a minha autoobservação. Isso aqui é a Perla falando aqui, ó, lá do Brasil, olha bem, imigrante. Ela já emigrou para o Canadá com essa história dela. Um abraço, Perla, um beijo grande. E ela conta aí, né, essa história. Depois posso trazer essa história, viu, querida? Pra gente contar aqui. Na época ela ficou no Canadá há muitos anos, hoje ela está no Brasil novamente. E ela também tem muita coisa para ensinar pra gente. Ela é professora de yoga, uma querida, né? Que inclusive dá pra gente fazer online, tá bom, pessoal? Faço yoga, né, toda semana aí, como uma forma de autorregulação. Mas, além da yoga, vamos falar aqui do Mindfulness, então, como eu estou explicando para vocês. Essa é uma prática psicológica que é baseada na atenção plena. Eu já dei um spoiler no início, contando o quê? Que a gente precisa saber literalmente o que a gente está fazendo no momento presente, tá? Muitas vezes a gente pode pensar e confundir, é meditação, mas eu não consigo meditar, não consigo ficar parado sem pensar em nada. Engano de vocês, não é só assim que a gente faz meditação. Eu posso estar aqui fazendo, né, o programa e estar com a minha atenção plena, inclusive é o esperado, né, o que eu estou fazendo aqui, porque na verdade o cérebro da gente, isso é cientificamente comprovado, ele passa 50% do tempo do dia no automático, tá? Por isso que é tão difícil a gente ter essa atenção plena, estar bem consciente no momento atual. Porque o próprio cérebro ele sabe que ele precisa se regular dando uma descansada. Mas aqui eu tô falando de uma situação intencional, tá? Então, que seja, por exemplo, na minha alimentação, voltando nesse ponto. Eu tô ali no dia a dia, naquela correria, busy demais. Peraí, tá na hora do almoço. Eu vou pular essa refeição? Não, peraí, tá na hora do almoço. Deixa eu almoçar. Então, se você trouxe comida de casa, se você preparou, ou mesmo que você vá num restaurante, para aquele minuto, para aquele tempo ali, deixa o celular de lado. Mas eu tô resolvendo, eu tenho que resolver. Não. 10 minutos, 15 minutos que seja, enfim, você precisa ter essa atenção plena, tá? Isso é muito importante. Por quê? É uma forma de você prestar atenção em você, sem julgamentos. Um dos pontos também principais do Mindfulness é isso. É focar no aqui e agora, prestando atenção nas suas sensações físicas, nas suas emoções e nos seus pensamentos. Opa, mas espera aí. Tô aqui bebendo essa água. Nossa, mas aí vem um pensamento intrusivo.
Você tem que pagar uma conta. Ou não, mas espera aí, eu vou beber água. E você volta, você faz esse exercício. Não é que você não pode pensar nos problemas, é porque você tem que ter um caminho para seguir. Então, tá, tem que pagar a conta. Então, deixa eu ouvir isso aqui, ok, mas eu tenho tempo, daqui a pouco eu resolvo. Agora é o meu momento de beber a minha água, que seja, né? Isso é você prestar atenção em você de maneira plena, antes de você reagir de uma forma automática ou de querer mudar a situação. Porque olha aí a ansiedade vindo, né, de uma maneira descontrolada, descompensada. Assim eu não consigo me organizar. E isso, se você deixar, você faz com tudo durante seu dia, vários dias, várias semanas, vários meses. As consequências a gente já falou, tá? Então vamos lá. Essa prática do mindfulness, ela vai envolver esses exercícios de foco e atenção em tudo que você for fazer. Você pode escolher qualquer coisa. Estou falando de comida, de beber água, mas pode ser dirigindo no trânsito, pode ser num exercício físico que você vai fazer, pode ser na contemplação do mar, na praia. Essa semana eu postei aqui no meu story, tanto que eu acho bom olhar para o mar, estar no mar. Eu posso ter uma atenção plena ali naquele momento para eu conseguir relaxar, tá? Então, como eu falei, você pode até usar um recurso de meditação guiada. Na internet a gente vê muito isso. Enfim, o que você imaginar e quiser, tá bom? E aí os principais componentes é essa atenção no momento presente, é eu estar consciente do que está acontecendo aqui e agora, sem me preocupar com o futuro ou ficar ruminando sobre o passado. Então, novamente, se vier essas lembranças, pensamentos, você até olha para eles, mas fala com você mesmo. Agora não, agora eu estou fazendo isso aqui. É um exercício, não é fácil, mas tem os seus efeitos muito positivos, tá? Porque aí vai inclusive te ajudar a se aceitar como você é sem julgamentos. Ou vai me dizer que isso é fácil? Quantas vezes eu tenho uma autocrítica tão grande que a culpa me consome e eu fico paralisado? Então vamos pensar sobre isso, tá bom? Então, essa aceitação sem julgamento é você observar o que vem de pensamento, de sentimento, mas sem julgamentos bons ou ruins, porque eles simplesmente existem ali dentro de você e você só tem que cuidar. E quem vai cuidar mais da gente é a gente mesmo, né, pessoal? Não tem muita saída, tá bom? Então, esse é o Mindfulness, espero que deu para dar uma pincelada, quem quiser pesquisar mais, enfim, informação a gente tem demais por aí, mas é uma dica aí de como praticar o autocuidado e lidar com esse estresse negativo, esse desestresse, tá bom? Então, assim, encerrando aqui, né, hoje o nosso programa, passou até rápido, eu achei, porque é um assunto que eu gosto muito de falar, mas, assim, lembrar, né, o recado é esse aí do mês, em todos os episódios eu busquei trazer isso, de como é importante a gente começar a reconhecer e dar nome para aquilo que muitas vezes me invade, me consome e eu tô deixando de lado, eu tô no automático. Se você quer ter uma vida feliz, plena, não que isso seja, né, 100% possível, somos seres humanos, mas na maioria das vezes de uma forma mais realizada, mais próspera, né, mesmo estando num outro país com tantos desafios, isso é possível, tá bem? Então, como mensagem inspiradora aí, trago para vocês: enfrentar o estresse faz parte da jornada do imigrante, mas com as ferramentas certas, você pode transformar esse estresse em uma fonte de força e resiliência. Lembre-se, cuidar de si mesmo é a chave para viver bem onde quer que você esteja, ok? Como dica prática, novamente, né? Escolher, que você escolha então uma técnica, uma ferramenta, alguma forma de relaxamento para que você exercite diariamente de preferência, mesmo que seja por alguns minutos, tá? Mas isso é muito importante. A prática contínua de qualquer técnica ou enfim que você quiser fazer, ela pode trazer um impacto sim profundo e muito positivo no seu bem-estar, ok? Então,
Chegamos aqui, pessoal, ao final da nossa primeira etapa, primeira série de episódios do podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. E eu espero que esses conteúdos realmente tenham trazido muitos insights, de muito valor e de inspiração na sua jornada. A partir do mês de outubro, como eu falei, a novidade vão ser os convidados aqui ao vivo, contando a história deles, de como foi a imigração, como é, como não é, enfim, tudo nós vamos conversar e extrair essas informações para que sirvam aí de mensagens, de histórias inspiradoras para você que às vezes está aí numa situação que não está vendo muita saída, está um pouco desanimado, mas vamos lá que tem solução, certo? Então, como eu disse, quer fazer parte dessa jornada comigo, com a gente aqui, segue os nossos canais de comunicação, manda mensagem, liga, enfim, o que vocês quiserem, eu estou disponível para ouvir vocês e dar uma dica, dar alguma orientação, escutar a sua história, que você tem voz e tem vez, ok? Então não se esqueçam, toda terça-feira estou aqui ao vivo na Rádio Heli, no YouTube da rádio, estou com vocês às 10 da manhã, todas as terças. 10 horas da manhã aqui nos Estados Unidos, no Brasil, quem me acompanha no Brasil, igual hoje tivemos uma participação, é às 11 da manhã e estou aqui, né, com o nosso podcast Vida de Imigrante, ok? Não deixe de seguir o nosso podcast, compartilhar com quem você acredita que vai, né, ter uma resposta positiva com o nosso conteúdo. Siga a gente nas redes sociais e fiquem agora com a programação da Rádio Heli. Um abraço.